A paz do Senhor, irmãos. Alguém ali na porta perguntou se eu não queria ser membro dessa igreja. E aí, obrigado. Eu tive que viajar muito esse tempo. Mas eu acho que minhas viagens programadas acabaram em nome de Jesus. Então, quero fazer parte da igreja. Os irmãos me aceitam como pastor aqui. Amo os irmãos, amo estar aqui, mas às vezes é única e exclusivamente por conta de necessidade. 100% necessidade de não estar aqui. Mas amém. Nós temos uma equipe boa, temos pastores aí que Deus usa bastante para abençoar todos. Amém? Feche seus olhos. Agora é hora de você orar a Deus e pedir a Deus que fale com você. Que tire dúvidas, que coloque certezas, que dê direção, que abra o seu entendimento. Ore ao Senhor e peça isso a Ele em nome de Jesus. Pai de amor, libera o Teu Santo Espírito, ó Deus, com revelação. Senhor, tira nossas dúvidas, traz, Senhor, certeza, fé, convicção aos nossos corações. Nós queremos mais o Senhor, queremos avançar, queremos crescer. É a Tua promessa, e isso, ó Deus, por isso nós abraçamos a Tua promessa, mas, Senhor, queremos estar completamente alinhados à Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje de manhã eu falei a mesma coisa que o pessoal de manhã falou a mesma coisa para mim. Pastor, você não quer frequentar aqui a igreja? Aí à tarde falou. Então, quando dois falam, irmão, aliás, não foram duas, foram várias, tanto de manhã quanto à tarde. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Certa vez, Jesus confrontando os fariseus, falando que eles eram religiosos, mas de Deus mesmo eles tinham pouca coisa. E Jesus disse que eles estava confrontando eles bem firmemente, e eles falam para Jesus, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus falou, se vocês são filhos de Abraão, então praticai as obras de Abraão. E tempos depois, Paulo diz que nós somos filhos de Abraão na fé. Quantos aqui vivem na fé? Dão glória a Deus. Fique sua mão levantada assim, vira para quem está com a mão levantada e fala, você é filho de Abraão. Então, existem muitos personagens na Bíblia importantes, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus é importante, serve para nós. Mas tem uns mais importantes. A vida de Abraão é muito importante, porque ela define se nós somos filhos de Abraão na fé, e se Jesus diz que quem é filho de Abraão deve praticar o que ele praticou, e Abraão viveu antes da lei, ele desfrutou tão somente da graça do Senhor, então é muito importante nós olharmos, porque quando você lê o Novo Testamento, você vê ali os princípios estabelecidos pelos apóstolos e tudo, mas é muito bom você ver alguém que viveu esses princípios. Alguém que passou pelas dificuldades, tribulações pelas quais você passa, que você enfrenta, e a resposta que ele deu. E como Abraão é um dos maiores referenciais da palavra de Deus, de homem, então é importante entender e ver como ele viveu, para nós termos ele como referencial, como exemplo de vida. Então vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Então aqui, capítulo 12, a partir do verso 1, olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler até o versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, nessa época ele ainda chamava Abrão, Deus ainda não havia ainda mudado o seu nome. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos parar até aqui. Então, olha, Deus chama Abraão, uma coisa que é importantíssima. Se você ver a história antes desse versículo, você vai ver que Abraão não fez nada. Abraão não era aquele homem assim que estava
buscando, fazendo algo para Deus, ele era um sacerdote, era um pastor, não era nada, ele estava vivendo tão somente a vida dele. E aí Deus aparece e o chama. Deus o desafia a algo, Deus faz uma grande promessa para ele. Isso aqui mostra que é Deus quem nos toca, é Deus quem nos chama. Não sou eu que estabeleço um relacionamento com Deus, é Deus quem estende a mão para mim. Isso é pura graça divina. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso, porque tem pessoas que acham porque são boas, Deus vai atendê-lo. São boas, aí Deus vai tocá-las. São boas, aí Deus olha para elas. Não, Abraão aqui não tinha feito nada e Deus o chamou. Assim como fez com você e comigo, amém? Fala para o seu irmão, você crê nisso? Pergunta para ele. Fala para ele assim, isso é a graça de Deus. Antes, deixa eu avisar algo aqui. Essa palavra que eu vou ministrar, ela é a primeira parte. A segunda parte eu vou falar na semana que vem. Eu acho que a melhor parte está na semana que vem. Mas, de todo jeito, eu preciso falar essa primeira parte. Então, vou concluí-la. Não concluo a palavra só com o que eu vou falar hoje. Porque senão você vai ficar aí assim, poxa, estou bem entendendo. Assim, próximo domingo, isso significa que eu vou estar aqui, próximo domingo. Se Jesus não voltar e eu não partir, domingo eu estou aí. E aí, vou terminar a palavra no próximo domingo. Então, Abraão, ele recebeu, foi chamado por Deus, e Deus faz uma promessa poderosa. Se você vê essa promessa, e depois Paulo fala, nós somos herdeiros da promessa. Qual promessa? A que Deus fez a Abraão. E qual foi essa promessa nesse versículo que nós lemos? Então, o que Deus falou para Abraão é o seguinte, chamou ele e falou, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, você vai ter um nome célebre, ou seja, você vai ter reputação. O que é isso? Você vai ser um referencial de vida. Irmãos, isso tem 4.000 anos que Deus falou isso para Abraão, e hoje nós estamos aqui pregando sobre Abraão, porque ele é um referencial, ou seja, a promessa se cumpriu na vida dele. Abraão cresceu, os irmãos sabem que Abraão é o pai de todos os judeus e todos os árabes. Então, olha o quanto e milhares e milhões de pessoas que é a descendência dele. Então veja, o que Deus prometeu aconteceu. Deus falou, você vai crescer e prosperar. Nós sabemos que Abraão era uma pessoa que ninguém notava, mas Abraão se tornou um homem próspero, referencial, com uma descendência imensa, com uma família poderosa, riquíssimo, terminou rico. Quantos aqui querem ficar ricos? Dá uma glória a Deus. Bênção. Querer ficar rico é bênção. Você só não pode pôr isso como alvo de vida. Deixe isso acontecer. Mas se acontecer, é melhor ficar rico do que pobre, não é, irmãos? Muito melhor. Se você acha que é melhor ser pobre, eu quero orar por você no final do culto, depois a gente vê o que está acontecendo. Mas não pode ser alvo de vida. Abraão não tinha alvo de ficar rico, tanto é que você lê a história de Abraão, você não vê um dia, uma única oração, ele pedindo dinheiro, ou querendo ficar rico, nunca, mas ficou rico. Por quê? Promessa de Deus, vou te prosperar, você vai crescer, seu galardão vai ser imenso, e Deus falou ainda mais para ele, falou, olha, proteção, se alguém intentar algo contra você, sou eu que vou te defender. Você fica tranquilo, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Não é possível alguém te amaldiçoar, porque se alguém se levantar contra você, eu me levanto contra a pessoa. Isso é que é um padrinho forte. Deus falar isso para o homem, falar, fica tranquilo, que eu vou te proteger, eu vou te guardar. Deus falou isso para Abraão. E Deus ainda falou mais, falou assim, olha, as famílias da terra serão abençoados por sua causa. Essa foi a promessa. Essa é a promessa para mim e para você. Obrigado por esse amém, isso, glória a Deus. Você quer essa promessa? Quantos querem? Dão glória a Deus. É lógico que todo mundo olha e fala assim, puxa, eu quero isso para a minha vida. Então essa é a promessa de Deus. Eu e você temos que viver a vida como filhos de Abraão, de olho nessa promessa, de olho no Senhor, porque Deus disse que isso iria acontecer, e isso vai acontecer, porque aconteceu na vida de Abraão, tem acontecido na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, e essa é a promessa do Senhor, e Paulo fala, nós somos os herdeiros de Abraão. Pergunta para o seu irmão, você abraçou essa promessa? Agora fala para ele, mas desfrutou ou está desfrutando? Você fala, pastor, eu creio, mas alguém deve ter levado minha parte, porque a coisa não está acontecendo. Agora veja,
Deus colocou essa promessa para Abraão quando ele pediu algo para Abraão. Ele pediu algo. E para que Abraão pudesse fazer aquilo, ele prometeu isso que eu estou te dizendo. E o que é que Deus pediu para Abraão? Olha o que ele disse. Deus começou a conversa com Abraão pedindo algo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E aí Deus fala o que aconteceria na vida dele, caso ele fizesse aquilo. Então houve uma colocação de Deus para Abraão. Houve um pedido, houve uma orientação, houve algo que Deus falou: olha, faça isso. Porque se você fizer isso, você vai abraçar, você vai desfrutar disso. E às vezes você está de olho na promessa, você abraçou a promessa, mas ela às vezes ainda não aconteceu na sua vida. E você fica perguntando: será que Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Mas acontece que essa promessa, isso aqui é uma moeda de dois lados. Você vai abraçar isso, eu quero que você faça isso. Então é muito importante entender o que é que Deus pediu para Abraão. O que é que Deus colocou para Abraão. Então o que Deus estava falando para Abraão é o seguinte: você está morando num lugar, você tem uma cultura de vida, você tem uma forma de viver, que se você continuar assim, você jamais vai desfrutar disso que eu estou te falando, porque existe uma outra terra, uma outra cultura, uma outra forma de viver, que produz essa promessa que eu estou te falando. Do jeito que você está, não tem como você abraçar essa promessa, você desfrutar dela. Então, na verdade, Deus não estava aqui fazendo uma troca com Abraão. Deus não estava aqui falando para Abraão assim: olha, eu vou te pedir algo difícil, como lá os trabalhos de Hércules, não sei se são 7 ou 12, aí, e você faz isso, e aí vai acontecer aquilo. Não, Deus não está falando isso. O que Deus está falando é o seguinte: como você vive, onde você está, você vai ter o que todo mundo aí tem, mas eu tenho algo superior para você, mas não é aí, não é desse jeito, não é vivendo assim, é aqui. Isso é o que Deus estava falando para Abraão. Se você sair daí, vier para cá, a sua vida vai ser outra. Vai ser uma vida de conquista, vai ser uma vida de frutos, vai ser uma vida de prosperidade. Mas aqui, é isso que Deus estava falando. E às vezes você ainda não desfrutou da promessa, porque você ainda não fez o que Abraão fez. Porque tão logo Deus falou com Abraão, tão logo Deus falou, Abraão se dispôs a fazer o que Deus pediu. E Deus não pediu para o bem de Deus, Deus falou para o bem de Abraão. E o que é que Deus falou? Então, 3 coisas. Eu gosto de falar que aqui tem 3 níveis de coisas ou de estilo de vida que Deus estava tocando na vida de Abraão. O primeiro que Deus falou é: sai da tua terra. Terra, irmãos, aponta para um estilo de vida, aponta para o mundo. Os irmãos sabem que esse mundo, segundo a palavra de Deus, ele foi edificado, ele foi construído em cima de paradigmas, em cima de princípios malignos. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O diabo criou isso. É um sistema mundano. Então, terra se refere ao mundo. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o mundo é inimigo de Deus. Não tem como você amar a Deus e amar o mundo, porque são 2 coisas completamente diferentes. São 2 extremos. São 2 formas de pensar, de viver, de alvos e de tudo. Então, Deus está falando para Abraão: sai do mundo, vira as costas para o mundo, não aceite esses paradigmas. Paulo fala a mesma coisa para nós, lá em Romanos capítulo 12, quando ele fala: não vos conformeis com esse mundo, não aceite esse mundo, não viva como ele vive. É o que ele está falando, mas transformai-vos, ou seja, caminhe na direção da promessa. Então, quando fala sair da terra, está falando, vira as costas para o mundo. Pergunta para o seu irmão: você já saiu do mundo? Então olha o que é que Deus está falando para Abraão. Deus está falando para ele, está aqui. Fala assim, vai para lá. Deixa eu trocar essa palavra, vai por sai, como Deus aqui. Deus está falando para Abraão, sai do mundo, sai daí, vem para cá.
Então, a primeira coisa que para Abraão ter a promessa, a palavra importante aqui é sair. Sair. Sair de quê? Da terra. Então, quando Deus está falando da terra, eu quero que você entenda o seguinte: Deus não tem problema com algum pedaço geográfico aqui da terra, porque a Bíblia diz que toda a terra é de Deus. Então, Deus não tem um problema lá com a Europa, ou lá com a Ásia, ou lá no Oriente Médio, ou como os brasileiros dizem que Deus é brasileiro, ama o Brasil, alguma coisa. Toda a terra é de Deus. O sistema maligno do mundo não é de Deus, mas a terra é de Deus. Foi Deus quem criou, é de Deus. Então, Deus não tem problema com a geografia. Deus está aqui se referindo a um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de ter comportamentos, atitudes. É assim, Deus está falando sobre isso. Então Deus está falando, sai da tua terra. Esse é o primeiro nível. Mas Deus fala mais, fala assim, sai da tua parentela. Veja, o pai de Abraão, os irmãos dele, todo mundo vivia aqui. Terá, que era o pai de Abraão, era um crente. Só que Ur dos Caldeus era o centro mais importante da época. Só que também lá era o centro da feitiçaria da terra. Então eles viviam imersos em feitiçaria. Terá, junto com seus filhos, os seus parentes, seus tios, que eram da descendência de Sete, eles não tinham nenhum problema quanto a isso, mas eles estavam ali, vivendo ali. E Deus está falando, sai daí. Então, Deus não só falou da terra, mas falou também para sair da parentela. E quando Deus está falando da parentela, ele se refere a quê? Você sabe, a sua família, tem um mundo que vive de uma forma, e tem a sua família, que você foi criado, que você aprendeu e tudo, que você faz parte, que tem uma cultura, uma forma de ser também. Às vezes não tem nada a ver com o mundo, mas às vezes tem muito a ver com o mundo. O que Deus está falando? Abra mão disso, porque eu tenho uma outra forma para você viver. Então, a cultura familiar, o que é que Deus está falando? Sai daí. Sabe, esse é um dos problemas que quase todo crente tem, e que ele precisa enfrentar. Ele se converte, e daí a pouco, passa um tempo, a família dele fala, uai, mas você nos excluiu da sua vida? Uai, você agora foi lá para aquela igreja, leva a sua cama para lá, uai. Mora lá. Você não me visita, você não está aqui, vocês nos desprezam. Não estou desprezando, não. É porque você está mudando a cultura que você está vivendo. Então, as pessoas que foram criadas junto com você, que aprenderam a valorizar determinadas coisas, que gostam de coisas e tudo como você, eles sentem assim, você está nos rejeitando. Mas você não está rejeitando, você só está mudando a sua cultura. Deus não tem nenhum problema com os seus parentes. Deus não tem nenhum problema com algum pedaço da terra, não. O que Deus está falando é de princípios. Está falando é de comportamentos, é de atitudes. Então eu, quando me converti, resolvi ser pastor. Meu Deus do céu, eu via isso de todos os meus familiares, todos os meus parentes. Falei, agora é o tal, virou crente. Nós agora não valemos nada para você. Eu falei, não é isso não. Não, mas você gostava de fazer isso. Pois é, não gosto mais. Não, mas você fazia aquilo. Pois é, mas não faço mais. Pois é, você quer ser diferente. Eu falei, mas não tinha jeito de explicar. Então é isso que Deus está falando. Sai, por quê? Se você continuar vivendo, como você aprendeu, todos os seus costumes ali familiares, e se esse costume tem nada a ver com a palavra de Deus, ou não representa a verdade do Senhor, isso vai te impedir de conquistar a promessa. A promessa não vai acontecer porque você, crente, filho de Deus, está envolvido em algo que não deveria. E aqui eu não estou falando pessoas, eu estou falando princípios. Esse é o segundo nível do que Deus falou para Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sabe, esses dois níveis, normalmente o segundo dá alguma dor de cabeça, mas o primeiro é mais simples, o segundo é mais complicado, mas a gente sai. Pergunta para o seu irmão, você já largou a sua terra? Que é o mundo? Fala para ele, você já abriu mão da sua cultura de parentes? Mas aí Deus fala mais uma coisa para Abraão. Deus fala assim, sai da casa do teu pai. E aqui, veja se Deus tem algum problema com o pai de Abraão. A palavra de Deus fala exatamente o contrário.
o primeiro mandamento que tem uma promessa junto é justamente honra teu pai e tua mãe. Se você quer viver mais na terra, está lá escrito, honra teu pai e tua mãe para que você viva mais, para que você tenha mais anos na terra. Então isso é bíblico. Como que é que Deus ia contradizer a própria palavra dele? Deus não tinha problema com Terá, que era o pai de Abraão. Deus não tem problema com nenhum pai. O que Deus está falando, perceba que Deus começou de uma coisa mais abrangente, foi descendo e aprofundando. Então falou de um sistema mundano, depois falou de costume familiar, e depois fala de pai. Pai, nesse contexto aqui, significa o seu jeito pessoal de ser. Então você tem uma forma de viver como o mundo vive. Vou dar um exemplo. Agora nós estamos começando aí essa questão do carnaval. Eu estava ali parado ali na porta e passando muitas pessoas vestidas a caráter por carnaval. Então isso é um sistema mundano. Não tem nada a ver com Deus. Basta você ver o que é que está fazendo, você fala, isso aí não tem nada a ver com Deus. Então, é um sistema mundano. Então, você já saiu disso. Saiu, né? Amém. Ou você, a hora que terminar o culto aqui, você põe a roupa caráter e vai. Não vai, né? Então, pô, não, você já saiu do mundo. Ótimo. Mas aí, você está na guerra ali com essa questão cultural, de família e tudo. Eu me lembro uma vez que eu fui a Goiânia, já estava aqui em São Paulo. Eu fui por uma programação. Na época eu desafiei a igreja, alugamos alguns ônibus, foram muitas pessoas. E eu que estava liderando. Eu cheguei lá, fui no ônibus com as pessoas, nós fomos direto para um acampamento, tinha uma programação, ia terminar a programação e virei embora. Aí minha irmã liga para mim, no meio da programação, e falou, mas eu fiquei sabendo que você está em Goiânia e não veio aqui? Eu falei, exatamente. Ué, mas o que está acontecendo? Ué, está acontecendo uma programação aqui. Não, o que está acontecendo? Porque você não veio aqui. Eu falei que eu não posso ir agora. Como que você não pode vir aqui agora? Você esqueceu que tem uma mãe? Um pai? Irmãs? Eu falei, eu estou no meio de uma programação. Você tinha que estar aqui. Então, veja, se eu estivesse lá, quando eu trabalhava na vida secular ainda, que eu saía de Goiânia, vinha para São Paulo a trabalho, ninguém reclamava, ninguém falava que eu vim trabalhar e que eu não pude participar de um aniversário, não pude participar de uma festa, então não tinha problema, ninguém reclamava. Mas eu estava trabalhando no reino de Deus, aí não pode. Então é isso que Deus falou para Abraão, olha, se você continuar priorizando determinadas coisas, essa promessa ela se torna algo difícil, porque a promessa acontece aqui. Mas aí Deus entra na questão do pai. E o pai aponta para aquele problema mais íntimo, que mostra o seu jeito de ser. Às vezes a sua família é até diferente, você pensa um pouco diferente de tudo, você tem uma sua forma de ser e de viver. É você, o problema pai é aquele mais íntimo, é aquele mais ligado, é aquele que está nas suas entranhas, que as pessoas olham para você e falam, fulano é assim. Quando falam, fulano é assim, é o seu jeito de viver. Deixa eu te dar alguns exemplos disso. Tem pessoas que são muito tímidas, é um jeito de ser. Pergunta para o seu irmão, você é tímido? Se ele não olhar para você e ficar olhando para frente e falar que é porque ele é tímido. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Foi um milagre de Deus eu me tornar pastor. E até hoje eu ainda tenho dificuldade para lidar com certas coisas. Agora na viagem, eu estava lá em Portugal, e eu estou reaprendendo o significado das palavras em português, porque o brasileiro fala um português que não é bem o português. Aí eu estou aprendendo com o povo lá o que significa o português. Eu fui lá comprar eu queria dar um presente para um menino aí, uma camiseta de um time de futebol que ele gosta mais, eu fui lá comprar a camiseta. Aí cheguei lá, tinha uma mocinha nova, assim, franzina, está lá atendendo, e ela me atendendo, e eu perguntei, né, eu falei, quer comprar a camiseta, tá? Eu falei, eu queria gravar um nome do menino aí nas costas. Não, nós gravamos. Como que é o nome? Aí eu passei o nome, tudo, estou lá acertando. Ela falou, olha, é tanto por letra, tanto por número. O menino é fã do Cristiano Ronaldo. Eu falei, então põe o nome dele, põe CR7. Ela falou, vai ficar tanto. Eu falei, tá bom, vale a pena. Aí acertei, falei, tudo bem, tudo certo.
Aí eu falei para ela assim, então olha para mim, né? Aí ela parou e ficou olhando para mim. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, pensei, para quem que ela está olhando? O que aconteceu? Eu fiquei olhando e ela olhando para mim. Aí eu falei, você está olhando para mim? Ela falou, estou, você mandou? Eu falei, como que é que eu falo para você ir buscar a camisa? Porque se olhar, depois nós conversamos, tá, acertamos, falei, então olha isso para mim e pronto, e estou esperando chegar a camisa. Ela parou e ficou olhando para mim. E aí eu fiquei tão constrangido daquela mulher ficar olhando para mim, porque eu fiquei pensando, o que eu fiz? E aí eu fiquei pensando também, o que passou pela cabeça dela. Ela é uma mocinha, eu sou um velho de 56 anos. Aí fala para a mocinha, olha para mim. Eu falei, o que ela deve ter pensado? O que esse velho está falando? Olhar para ele, o que é isso? Que coisa esquisita, brasileiro, maluco é esse? Então, timidez, quase que eu não consegui sair da loja, porque quando ela falou isso, eu falei, eu queria que você buscasse a camiseta. Aí eu vou lá buscar, eu falei, depois eu pego. E eu saí da loja, voltei só à noite, porque eu tive que, né, fiquei com muita vergonha do que eu fiz lá, e ainda que não tinha nenhuma intenção outra, mas, sei lá, ficou esquisito. Isso é timidez. Pessoas tímidas, elas ficam assim meio sem eira nem beira, não sabe como falar, como responder e tudo. Tem gente que leva na esportiva, brinca, eu não consegui nem rir, nem nada, ficou, sabe aquele clima assim? Você fez besteira? Isso é o jeito de ser. Esse é o problema, pai. Mas tem gente que é o contrário. Sabe aquelas pessoas que se acham que ela é a melhor de tudo, onde ela chega, ela fala, agora eu cheguei. Ela faz questão, avisa todo mundo, estou aqui, oi, tudo bem? Eu fico olhando assim, é o meu oposto. Mas tem pessoas que são assim, elas são, às vezes, assim, tão convencidas que elas se acham, elas acham que elas são a razão das coisas acontecerem. Às vezes chega gente na igreja e fala, olha, isso aqui não está funcionando, não, mas agora vai funcionar porque eu estou aqui. Pergunta aí, você conhece alguém assim? Mas nós temos pessoas também que têm uma autoestima muito baixa. Elas pensam muito pouco de si mesmas, ao contrário dessa outra. Elas sempre pensam assim, eu não sou nada. Nada vai acontecer através da minha vida. Nada de bom acontece. É aquelas pessoas que, se ela entrar numa fila do banco, ela fala para você que está atrás, ó, sai daqui porque essa fila não vai andar porque eu estou aqui. E aí não anda mesmo. As outras filas andam e ela fica parada. Se ela sair daqui e vir para outra fila, essa aqui para e aquela lá agora começa a andar. E ela fala, não estou falando? Então, são aquelas pessoas que não acreditam que elas podem fazer algo de bom, algo poderoso, algo impactante. Elas não creem nisso, porque é um jeito de ser, de viver. Elas não acreditam nelas. Tem gente que é depressivo, triste. Ela só consegue ver o lado ruim das coisas. Você pede ela para ver, ela nunca vai conseguir enxergar a graça de Deus. Ela vai ver todos os defeitos. É uma pessoa depressiva. Aí ela fica ruim, porque ela só vê defeitos. Tem pessoas que são passivas. Elas não conseguem se posicionar. Ela sabe que algo está errado, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não consegue se posicionar. Mas tem outros que são o contrário, elas se posicionam demais. São brutas, são autoritárias no jeito de falar, do jeito de decidir, definir, é assim, são obstinadas. Você fala para a pessoa, isso vai dar zica, isso vai ter consequência ruim. Ela não está aí, ela vai lá e faz aquilo que está todo mundo falando, não faz. Ela faz, porque é obstinada, é truculenta, é bruta. É o jeito de ser de cada um. Todo mundo tem um jeito de ser, todos nós. O que é que Deus está falando para Abraão? Saia disso, para com isso, abra mão disso, porque se você ficar vivendo assim, isso vai atrapalhar você conquistar a promessa. A promessa tem que abrir mão da terra, tem que abrir mão da cultura, da parentela e da casa do pai. Aquilo que você aprendeu, aquilo que é você, aquilo que é o seu jeito natural de ser. Carnal de ser. Você nasceu, é a sua carne, é o seu jeito, é a sua identidade natural. Deus está falando, sai dela.
Porque enquanto você estiver nela, enquanto você ficar aí, você não abraça a promessa. Deus está falando, para que você tenha a promessa, essas 3 coisas te atrapalham. E eu falo para você o seguinte: abrir mão do mundo não é uma coisa difícil de ser feita. Porque você converteu, você ficou estragado para o mundo. Se você sair e pular carnaval, você não vai pular mais com a alegria que você tinha antes. O Espírito Santo dentro de você, você não aguenta isso. Sabe, às vezes lidar com a parentela é uma coisa até mais complicada, mas você faz isso muito bem. Mas o maior problema meu e seu é com o problema pai. É com o nosso jeito de ser. Porque isso eu carrego, isso está entranhado em mim. Estou falando, sou pastor não sei quanto tempo, tudo, e conheço a palavra de Deus, mas ainda timidez é um problema. Se eu não acordar, eu não consigo vencê-la, porque ela está aqui. Fui criado assim, é o meu jeito de ser. Você vai ver eu andando por aí, conversando com as pessoas e tudo, não é porque eu não quero conversar, porque eu sou tímido. Eu viajando muito de avião, irmãos, eu já falei para os irmãos, eu passo às vezes 10 horas do lado de alguém pensando uma forma de conversar com a pessoa. E não consigo. Termina a viagem, eu não durmo, eu fico pensando, o que eu falo? Mas se eu falar isso, e se a pessoa falar, o que você... Deixa eu dormir, ou não conversa comigo, qual o problema disso? Mas eu penso, se ela falar isso para mim, eu tenho que descer do avião, mas não tem jeito de descer, como que faz? Eu vou entrar no banheiro, vou ficar lá 10 horas, não vai ter jeito. Eu vou mudar de poltrona, ela vai falar, esse cara é maluco mesmo, é louco de pedra. Aí eu fico pensando, o que eu posso falar? Pois eu vejo gente chegando, na hora que está guardando a mala, já começa a conversar com um, conversa com o outro, daqui a pouco fica amigo de todo mundo, e eu fico assim, babando, falando, eu queria ser assim. Pergunta para o seu irmão, você conhece o seu jeito de ser? Pois é, esse seu jeito de ser natural atrapalha a promessa do Senhor na sua vida. Esse jeito pode impedir você de abraçar a promessa. E aí olha o que Abraão fez depois que Deus disse, sai. Ele saiu. A coisa mais simples para Abraão foi sair da terra. Mas ele levou a parentela e o pai. Esses 2 foram mais difíceis. E aí a Bíblia diz que Abraão saiu e foi até Harã. Harã está na divisa de Canaã. As promessas e a promessa que Deus tinha feito é em Canaã. Harã está na divisa. A Bíblia diz que Abraão ficou em Harã até que o pai morreu. Só depois que o pai morreu é que ele entrou em Canaã. Então isso significa o quê? Que enquanto eu e você ficarmos vivendo o nosso jeito de ser natural, isso vai impedir eu e você de entrarmos em Canaã e tomar posse da promessa. Então o pai precisa morrer. Na verdade era para eu deixá-lo. Mas se eu carrego, então ele tem que morrer. Porque enquanto o pai for vivo, eu não entro em Canaã. E pelo amor de Deus, não estou falando do seu pai natural, não. Porque daqui a pouco sai e fala, pai, o pastor disse que tem que morrer nossos pais. Vamos dar um jeito de orar para Deus levá-los. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Estou dizendo que isso é um símbolo, isso indica algo. O seu jeito de ser, ele precisa morrer. Por quê? Porque a promessa é para um estilo de vida. Qual? O estilo chamado Jesus Cristo. Que é infinitamente melhor do que o meu jeito de ser, do que o seu jeito de ser, o jeito de ser de qualquer ser humano. Porque o Senhor é o padrão perfeito. Então Deus olhou para Abraão e viu e falou assim, olha, você vive de uma forma muito pobre, muito baixa. Eu tenho uma forma melhor de viver. E eu tenho uma promessa. Eu estou te chamando para uma forma diferente de viver, para um lugar, para princípios e tudo. E além de eu te oferecer isso, vou te abençoar muito, que é a promessa. Mas abre mão disso. Então veja, irmãos, enquanto eu e você insistirmos no nosso jeito natural de ser, carregar isso, você pode ter certeza absoluta. A promessa não deixou de existir, mas eu e você vamos desfrutar pouco dela. Vamos desfrutar pouco. Por quê? Porque isso impede.
Então Abraão parou aqui em Harã, esperou o pai morrer e saiu. A Bíblia diz que quando ele partiu de Harã, ele já tinha 75 anos. A Bíblia não fala quantos anos ele ficou ali. Mas ele ficou lá esperando até o problema acabar, ou seja, até o pai morrer. Mas eu e você não precisamos esperar isso. Nós podemos fazer uma escolha e matar esse problema logo. E eu não estou falando do todo seu, da sua forma de viver, mas existe algo na sua vida e na minha vida que controla as outras coisas das nossas vidas. Estou falando de carne. Existe um problema que conduz, que ele é a razão dos outros problemas. Se você resolve ele, os outros desaparecem. Então tem pessoas, por exemplo, que são viciadas. Ela não consegue ficar sem um vício. É um problema. Sempre, se ela abre mão de um, tem que ter outro no lugar. Ela nunca consegue não viver viciada em algo. É um problema. Isso conduz a vida dela e traz todas a sorte de dificuldades na vida dessa pessoa. Então, para que a promessa, você abraçou a promessa e deve fazer isso. Então, para abraçar a promessa, eu preciso crer. Crer no que Deus diz. Eu criei, então abracei. O desfrute depende de Deus sair. Porque Deus falou, sai e desfrute. Então, aquele que não crê, não tem como ele sair. Sabe, às vezes eu vejo pessoas vindo à igreja, e elas vêm à igreja com um nítido objetivo de fazer uma troca com Deus. Deus, eu vou te dar aqui uma oferta, mas eu quero que o Senhor multiplique isso em 100. Isso é melhor do que bolsa, do que cassino, do que qualquer coisa, né? Põe lá, é 100 vezes, 1000 vezes que a pessoa quer. Ela pensa que Deus é isso. Deus faz troca. Ela não crê no Senhor. Ela crê em barganha. Isso não adianta, porque a pessoa não creu. Não creu na promessa, na palavra de Deus. Ele precisa crer no que Deus diz. Mas aquele que crê, Deus fala, então sai. Creia, então é o primeiro passo, mas o segundo é sai. Sai, abraça, muda de vida. Então, se você sair sem crer, não adianta nada. E se você crer e continuar, que era o caso de Abraão, de Terá, de Naor, que era irmão de Abraão, eles viviam em Ur dos Caldeus. Naor continuou vivendo lá. Não saiu. Ele cria, mas não saiu. Abraão creu e saiu, mas carregou algumas coisas que não devia ter ficado lá. Era para ele sair de tudo. Então, enquanto isso não aconteceu na minha vida ou na sua, a promessa, ainda que eu tenha abraçado, eu vou ter ela por partes. Eu não vou ter ela na sua totalidade. Às vezes você prospera, mas você não é um referencial. Às vezes você é um referencial, mas não prospera. Às vezes você está até sendo muito bom, mas as pessoas que estão à sua volta não estão sendo abençoadas. Às vezes você tem inimigos que realmente estão tocando na sua vida. Mas a promessa é que Deus te protege 100%. Então, para que eu abrace e desfrute 100%, eu preciso crer e preciso sair. Pergunta para você entendeu isso? Pergunta para ele, você já... Não, primeiro, você crê? Pergunta para ele, você crê? Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. E quantos já saiu dos 3 níveis? Dão glória a Deus. Que é isso? Bom, então vou continuar a pregação. Os que já saíram, ótimo. Você vai só reforçar e reafirmar e consolidar a sua vida, porque você já deve estar desfrutando toda a promessa. Mas aqueles que não falaram amém, então vamos continuar a pregação. Eu vou te dar aqui, eu peguei aqui 2 exemplos de pessoas que tinham nitidamente problema pai, que todos têm, mas tem uns que são mais fáceis de enxergar isso na vida deles. E peguei um do Velho Testamento e um do Novo. Porque é o seguinte, o vencedor é aquele que sai 100%. O vencedor é aquele que não só abraça a promessa, mas ele desfruta do todo da promessa, porque ele também saiu 100%. Saiu da terra, da parentela e da casa do pai. Largou tudo. Ele agora é uma nova criatura. Ele desfruta dessa nova criatura. Ele desfruta desse novo tempo, desfruta desse novo reino, e ele toma posse de tudo, porque ele saiu de tudo. E a promessa é para todos, não é só para alguns. Mas ele desfruta porque ele saiu, porque Deus falou, sai e vem para cá. Então, eu quero pegar alguém na Bíblia que não saiu,
que ficou. E olha como que ficou a vida do sujeito. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Primeiro Samuel 9. E a partir daí fala da história de Saul. Saul, os irmãos sabem, foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul, como que é que o povo de Israel se organizava? Eles eram tribos, e tinham seus representantes, tinham os anciãos de Israel, e tinham os juízes, que eram pessoas que Deus levantava para estar liderando todo aquele povo, e tinham seus profetas. Então o tempo dos juízes já estava acabando, o último deles foi Samuel. Na época de Samuel, que era um profeta de Deus, um homem levantado por Deus, que liderava o povo de Israel, o povo disse para Samuel: nós queremos um rei, assim como todas as nações. E Samuel falou: mas vocês não são como todas as nações. Vocês é o povo de Deus, o rei de vocês é Deus. Mas aí Deus fala para Samuel: não, eles pediram um rei, vamos arrumar um rei para eles. E aí Deus levanta, foi Deus quem escolheu Saul. Só que Saul tinha um problema, pai. Ele tinha uma autoestima muito baixa. Ele pensava de si sempre coisas aquém daquilo que ele era ou daquilo que ele poderia fazer. Então ele tinha uma autoestima muito baixa. Mas Deus falou: escolha Saul. Porque apesar dele ter aquela autoestima baixa, ele era um dos melhores homens de Israel. Mas ele não entendia assim, nem enxergava assim. E aí um dia, ele chega lá na casa de Samuel, e Deus fala para Samuel: esse é o homem que você vai levantar como rei. E aí Samuel vem e fala para ele: Deus te escolheu como rei. Olha o que é que Saul fala para Samuel. Olha o problema, pai, aqui se manifestando. 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Olha o que a Bíblia diz. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Olha o quanto que a autoestima dele era baixa. Deus fala para ele: te escolhi para ser rei. Ele devia pular de alegria, se sentir um privilegiado. Fala: puxa vida, Deus me escolheu, Deus me elegeu. Ótimo, maravilha, Senhor, obrigado. Não, ele começa a falar: por quê? Por que eu? Eu sou da tribo de Benjamim. Você sabe, Samuel, que a tribo de Benjamim é a menor em Israel. Mas dentro da tribo de Benjamim, a família que eu pertenço é a menor. E na casa do meu pai eu sou o menor. Então ele não viu aquilo como algo bom. Ele não viu aquilo como uma oportunidade, como um privilégio. Ele viu aquilo como peso. Por que era peso? Porque a autoestima dele era baixa. Ele não conseguia acreditar naquilo que Deus estava falando. Ele não conseguia acreditar que a nova identidade dele agora era ser rei. Não, eu não sou nada, por que isso aí vai ser ruim na minha vida, isso vai acabar com a minha vida, isso vai ser mais pressão sobre a minha vida. Esse era o coração de Saul. Mas ele acabou de ser chamado. Então aí Samuel começa a conversar com ele, fala: não é assim não, Deus te escolheu, Deus vai te usar, você é o escolhido por Deus, isso é um privilégio. Samuel conversa ali, e Saul começa a entender: poxa, eu tenho um problema, mas eu preciso abrir mão desse problema, porque se eu não abrir mão desse problema, eu não tenho jeito de desfrutar da promessa de Deus. E aí, enquanto ele está fazendo isso, olha o que acontece, no capítulo 10, verso 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Olha o que acontece. Isso que aconteceu aqui com Saul é a mesma coisa que acontece com as pessoas que vão ao encontro. Elas chegam lá de uma forma, N problemas. Cada um com seu problema diferente, seu problema pai, sua forma de viver, suas frustrações e tudo. Ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, o que acontece? Acontece o que aconteceu aqui com Saul. Deus muda o coração. Ou seja, Deus muda a forma de enxergar. E a pessoa sai de lá falando: glória a Deus, que bom, agora minha vida vai ser diferente. Ou é o que aconteceu com Saul. Deus mudou o coração dele. E aí ele sai, volta para casa. Só que aí Samuel fala para o povo de Israel: Deus escolheu o rei, e eu quero apresentar o rei a vocês. Reúna todo Israel, que eu vou apresentar o rei. E aí reúne todo mundo.
Aí Samuel começa lá o processo para mostrar para as pessoas quem era aquilo que Deus tinha escolhido. Naquela época, não vai fazer isso da sua vida, porque nós não estamos mais vivendo na época da lei. Naquela época, como que acontecia para o povo saber a vontade de Deus? Tinha Urim e Tumim, que eram duas pedras. As pessoas não sabem exatamente como acontece. Muitos acham o seguinte, que uma acendia e brilhava ou apagava, se brilhasse era sim, se apagasse era não. Então eles jogavam essas pedras, as duas, e aí eles faziam uma pergunta para Deus, Deus respondia assim. Era assim que era feito. Então Samuel começa, deixa eu ler isso aqui para vocês. Está lá em 1 Samuel. Você não vai sair por aí jogando dado, decidindo sua vida não, viu? Falando que é Deus. Então, a partir do verso 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matra. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está aí, escondido entre a bagagem. Então Saul foi, mas se escondeu. Só que tinha um detalhe, Saul era o maior homem de Israel. Todos os homens de Israel, no máximo, chegavam no ombro dele. Como esconder um homem desse tamanho, meu Deus do céu? Mas ele se deu um jeito. Ou seja, ele tinha autoestima baixa. Quando Samuel falou que Deus o escolheu, ele rejeitou, falando, não sou nada, eu não quero, isso não pode ser pressão. Samuel fala para ele, que isso, rapaz, isso é um privilégio, é Deus te chamando, Deus te elegendo, Deus te propondo, Deus te entregando um reino. Aí ele fala, aí ele aceita, Deus muda o coração dele, mas a hora que ele saiu, voltou para sua casa, ele voltou para o seu problema. E a hora que Samuel chama todo mundo, ele vem junto, mas ele vem junto pensando que ele não é nada. Se esconde, não querendo assumir aquilo que ele era. Ou seja, olha o problema, pai, olha o problema de Saul conduzindo a vida dele. O que Deus está falando para Abraão é o seguinte, você tem que deixar de ser conduzido pela terra, pela parentela e pelo seu pai. Você precisa agora ser conduzido por mim. É isso que Deus está falando para Abraão. É isso que Samuel falou para Saul. Mas Saul não. Ele ouviu, ele teve o mover de Deus na vida dele, mas continuou sendo conduzido pelo problema que ele tinha, de uma autoestima muito pequena. E aí olha o que é que Samuel fala. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram, estaiu escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali, acharam ele lá no meio da bagagem. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, clamando, viva o rei! Só Saul se enxergava do jeito que ele via. Samuel falou, olha aí, olha o tamanho do cara. A Bíblia de outro texto fala que ele era muito bonito também. Fala, Deus escolheu o melhor. Aqui está falando que ele era o melhor homem de Israel naquela época. Mas ele não se via assim. Ele não se enxergava assim. É Deus falando que ele é o melhor e ele falando que ele é o pior. Dessa forma, como que desfruta da promessa de Deus? Está Deus falando, você agora é uma nova criatura, você agora é santo. E ele fala, não sou. Eu continuo ainda envolvido nos meus problemas, eu continuo ainda envolvido nos meus pecados, eu continuo ainda não desfrutando do Senhor, eu sou um traste. Deus fala, não, você é meu filho, você é filho do Deus Altíssimo. Ele fala, não sou. Então Saul tinha uma autoestima baixa e fazia questão de viver segundo ela. Não segundo o que a palavra de Deus diz, mas segundo aquilo que ele enxergava de si mesmo. E aí, continuando a vida de Saul, e aí ele se torna rei, todo mundo, viva o rei, e ele aceitou. E aí vai para a primeira batalha. Chega na primeira batalha, Samuel tinha falado para ele, olha, você é rei, mas você não pode oferecer o sacrifício, que isso é função minha. Me aguarde, até eu chegar para fazer isso. E ele ficou aguardando Samuel. Ele falou para o povo que Samuel vinha num determinado tempo, Samuel veio num outro. Mais tarde, o povo ficou olhando, e aí o povo foi olhando e falou, bom, ele é rei, mas Samuel não está aqui.
E Samuel já era alguém que todo mundo respeitava. Samuel era sinônimo da presença de Deus. Onde ele estava, Deus estava. Como Samuel não estava ali, o povo ficou olhando para Saul e falou, eu acho que eu não vou andar com esse homem. Ele vendo aquilo, por causa da sua autoestima baixa, ele ficou com medo de ficar sozinho, de ir para a guerra, sem um grande exército. E aí ele foi lá, ele mesmo, e sacrificou. Quando ele terminou de sacrificar, chega Samuel e fala, o que você fez? E ele explicou, você demorou, o povo estava indo embora, eu fiquei com medo de ficar só. Olha a autoestima do cara fazendo ele fazer algo que ele não podia fazer. Tudo sendo conduzido pela sua baixa autoestima. Ele sabia que anos antes, Gideão, com 300 homens, tinha vencido um exército de 120 mil pessoas. Mas ele pensava que isso foi com Gideão, com ele nunca ia isso acontecer. Olha, Saul sendo conduzido pelo seu problema pai, ao invés de ser conduzido pela palavra de Deus. Anos mais tarde, Deus levanta. Não, aí ele vai para uma outra batalha. Aí no meio dessa guerra, o que acontece? Ele vence, junto com o exército e tudo. O que é que os homens de Deus faziam naquela época? Eles sabiam que a batalha é do Senhor. Que se ele venceu algo é porque Deus o abençoou. Então as pessoas iam para a batalha e voltavam e faziam um sacrifício a Deus. Levantavam um altar a Deus de agradecimento por Deus ter abençoado. O que é que Saul fez quando ele venceu essa batalha? Ele voltou e levantou uma estátua para si. O cara tinha uma autoestima tão baixa que precisava criar uma estátua para si para falar para os outros, eu sou importante, olha a estátua. Ao invés de olhar para ele, falar, olha a estátua. Eu sou importante. Olha a autoestima dele, a baixa autoestima dele, conduzindo a vida dele. Anos depois, Deus levanta Davi. Quando Deus foi ungir Davi, Davi não falou, Davi era um adolescente. Não falou, eu não mereço, eu não sou. Davi se agarrou e abraçou naquilo que Deus disse. Nem os pais de Davi o consideravam, mas Deus considerou e ele abraçou isso. Ele creu no que Deus disse. Saul não. Ele olhou para Davi, quando Deus levantou Davi, e falou, esse homem é melhor do que eu. Era verdade, era melhor mesmo. O que ele fez? Foi perseguir Davi. Ao invés dele entender, Deus levantou, então deixa Deus conduzir, porque o reino é de Deus. Não, ele se levantou contra Davi. Perseguiu Davi. Perseguiu por quê? Porque ele viu que o outro era melhor do que ele. Olha a baixa autoestima conduzindo a vida dele. Continuando, Davi teve que fugir de Saul. E quando Davi fugiu de Saul, ele passou lá pela casa do sacerdote. Veja, Davi era o herói nacional. Davi era da guarda pessoal do rei. Davi defendia o rei, era fiel ao rei. Aí chega Davi na casa lá do sacerdote. O sacerdote vê Davi, sabia quem era Davi, abençoou Davi, Davi foi embora. Saul ficou sabendo, chamou o sacerdote e falou, o que você fez? Você abençoou o meu inimigo? O sacerdote falou, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, ele é o seu soldado mais fiel, ele defende você, ele ganha as guerras por você, ele não é seu inimigo. Mas a autoestima dele não conseguia olhar Davi como um homem de Deus, olhava como um inimigo. Olha a autoestima, a baixa autoestima conduzindo ele novamente. O que ele fez? Mandou matar o sacerdote. E naquela época, o sacerdócio era por família. Então matou não o sacerdote, a família inteira. 70 homens que eram sacerdotes, que eram da família de Levi, foram mortos. Saul mandou matar esses sacerdotes. Olha que nenhum judeu teve coragem de seguir a ordem do rei. Ele falou para os soldados, mata o sacerdote. Ninguém teve coragem. Um estrangeiro, que não era judeu, foi lá e matou os sacerdotes pelo rei. Olha a insensatez. O cara estava ficando louco, porque estava sendo conduzido pelo seu problema pai. Ao invés dele acabar com o problema, ele cultivava o problema. Deus falou, sai. Não, ele tanto ficou, quanto cultivava o problema. Esse era Saul, matou os 70 sacerdotes. A partir desse dia, Deus nunca mais falou com ele. Porque ele matou o sacerdote de Deus. Ou seja, ele começou a falar mal daqueles que eram enviados de Deus. Daqueles que falavam em nome de Deus. Daqueles que traziam o conselho de Deus. Aí Deus falou, bom, já que você matou o meu sacerdote, não falo mais com você. E ele continuou vivendo. E aí depois ele vai para um campo de batalha e queria falar com Deus.
porque a baixa autoestima dele era tão grande que ele estava angustiado de medo de perder a guerra. E aí ele consulta Deus, Deus não fala. Consulta Deus, Deus não fala. Consulta Deus, Deus não fala. E aí o que ele fez? Para fechar assim com chave de ouro essa insensatez, mandou chamar uma necromante para falar com Samuel, que nessa época já tinha morrido. Como se fosse possível isso. E aí o que aconteceu? 3 dias depois ele morre num campo de batalha. Foi um vencedor? Não, foi um perdedor. Por que que foi? Por que não tomou posse da promessa de Deus, que era Abraão, e ele era descendente de Abraão? Porque ele deixou o problema, pai, conduzir a vida dele. Ao invés de enfrentar, ao invés de matar, ao invés de resistir, não, ele abraçou o problema, ele alimentou o problema, ele viveu o problema, deixou que aquele problema, que aquele jeito de ser dele, conduzisse a vida dele. Por isso se tornou um dos maiores referenciais a não ser seguido. Foi Saul. Tudo porque não saiu da casa do pai. Não obedeceu aquilo que Deus disse. Mas deixa eu te dar um outro exemplo. Esse foi Saul. Mas tem um outro exemplo grande na Bíblia. Agora no Novo Testamento. Um tal de Pedro. Pergunta para o seu irmão, você conhece Pedro? Já ouviu falar sobre ele? Qual era o problema de Pedro? Era exatamente o contrário de Saul. Pedro era o cara. Ele confiava demais em si mesmo. Ele achava que ele podia todas as coisas. Ele achava que ele não tinha como dar errado. Ele achava que ele sabia de tudo. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Olha como que começou a história de Pedro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava lá pregando, na praia, juntou muita gente, Pedro estava lá, passou a noite pescando, estava limpando as redes, e aí Jesus fala, dá para você chegar o seu barco um pouco para lá, entrou no barco de Pedro, e pregou para aquela multidão. Terminada a pregação, Jesus fala para Pedro, vamos para alto mar e joga suas redes para a gente pegar peixe. O que é que Pedro falou para Jesus? O senhor está equivocado, não tem peixe agora. Agora veja bem, olha a audácia de falar com Jesus. Vai ter muito peixe, ele fala, não tem peixe. O senhor está equivocado. Eu entendo, eu sei a hora de pescar, eu sou pescador, não tem peixe. Foi isso que ele disse para Jesus. Mas aí ele falou, mas, o senhor é mestre, o senhor está aí pregando, gostei da sua pregação, então vou fazer o que o senhor está falando por desencargo de consciência. Ele lançou as redes, encheu os barcos de peixe. Aí olha o que ele faz, cheio de si, vira para Jesus, mudou completamente a forma de ver Jesus. Antes ele estava falando, o senhor não sabe que o senhor está falando que tem peixe? Tem não, o senhor está equivocado. Mas agora ele falou, afasta de mim, porque eu sou pecador e o senhor é santo. Agora é ele que está definindo o relacionamento com Deus. Antes ele já falava que está errado, mas agora fala, não, vai embora, porque eu sou pecador, o senhor é santo. É ele que está definindo a forma de se relacionar. O que é isso? Mas Pedro era assim, cheio de si. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? E aí, olha a vida de Pedro. Vai vendo essas coisas que aconteceram com Pedro. E aí Jesus está lá um dia, conversando com os discípulos, e pergunta assim, o que o povo diz que eu sou? Vão falar, o senhor é a reencarnação de Elias, o senhor é Jeremias, o senhor é um dos profetas. É isso que o povo diz. Aí, Jesus fala, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês acham que foi o primeiro que pulou na frente e deu a resposta? Pedro. E aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus fala para ele? Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, isso não é seu não, foi Deus quem te revelou. Jesus sabia o problema de Pedro, Jesus estava tentando baixar a bola dele, foi Deus que te revelou isso, está certo, mas foi Deus. Logo em seguida, Jesus começa a pregar e falar que precisava morrer crucificado, a obra do Calvário ia acontecer para a salvação de todo homem, para a restauração de todo mundo, mas ele precisava morrer. O que Pedro fez? Chamou Jesus no canto e falou, senhor, pode parar de pregar isso. Pode parar, porque o senhor está errado. O senhor não vai pregar isso aqui, não na minha frente.
Ele tinha acabado de falar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora estava confrontando o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele se achava que ele sabia mais. Ele achava que, sei lá, se ele era, não sei se ele era mais velho, que ele tinha mais conhecimento. Para com isso, Jesus, para com isso. Não vai ter esse negócio de morte, nem de ressurreição, não. Só pode parar, só vai viver até velhinho. Está lá ele falando isso para Jesus. Esse era Pedro. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Mas não parou aí. E aí continua. Jesus sobe com ele para orar. Se transfigura. Ele vê Jesus, ele vê Elias, ele vê Moisés. Só dele ver isso, ele devia ficar calado, mas resolveu dar opinião. Aí Jesus se transfigura, está ali conversando, de repente Moisés vai embora, Elias vai embora, Jesus volta ao normal. Ele falou, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma tenda para cada um de vocês, ok? O senhor mora aqui numa, Elias mora noutra, Moisés noutra, fala para eles para voltar, que agora já tem casa para eles. Eu estou aqui exagerando um pouco para você entender o que é. Então, ele tinha opinião sobre tudo. Ele sabia tudo, ele tinha ideia para tudo. Ele podia resolver qualquer problema. Esse era Pedro. E aí, mais tarde, Jesus, lá na noite, em que ele foi traído, aí Jesus está lá orientando, e Jesus fala, olha, daqui a pouco vai acontecer algo, vocês todos vão se escandalizar, e vão me abandonar. Aí quem é que tinha que falar algo? Tal do Pedro. Ele levanta e fala, Senhor, deixa eu te falar algo. Todos esses aí, apontando para os outros apóstolos, pode se escandalizar, mas eu não. Eu jamais, porque eu sou cabra fiel. Eu falei, eu cumpro. Eu sou teu discípulo. Jesus falou para ele, Pedro, deixa eu te falar algo. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Eu? O que é isso? Se eu fico ruim da cabeça, eu dou até minha vida. Se eu tiver que morrer, eu morro agora pelo Senhor. Esse era Pedro. Agora, Pedro tinha um problema, pai? Tinha. O que Jesus falou para ele? Pedro, quando você se converter, vê se você ajuda aí com seus irmãos, porque o negócio está feio para o seu lado. Isso são palavras minhas. Não está escrito assim exatamente, não. Mas você lê lá, você vai ver que é mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Algumas horas depois, que Pedro afirmou que morria por Jesus, Jesus é preso. Ele cai na capoeira. Desculpa, isso é a expressão lá, goiana. Foge. Mas aí ele fala, peraí, o que é isso? Estou largando Jesus. Aí ele volta. E começa a seguir Jesus de longe. E aí entra lá no pátio, olhando Jesus. Jesus é preso, apanha, está tudo lá. E Jesus está lá no pátio. Aí alguém fala para ele, você é discípulo de Jesus, ele nega. Depois ele nega de novo. Na terceira vez a Bíblia diz que ele começa a falar palavrões. Sobre Jesus, eu não conheço esse homem, não tem nada a ver, e fala um monte de palavrões. A hora que ele faz isso, Jesus está lá. A Bíblia diz que Jesus olha fixamente nele. Aí ele olha e vê Jesus olhando para ele. Aí a Bíblia diz que ele fez o quê? Caiu em si. Caiu em si. Nessa hora ele caiu em si, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. O que isso significa? Isso é exatamente a diferença entre Pedro e Saul. Essa é a diferença entre um perdedor e um vencedor. Porque Saul morreu no campo de batalha sem reconhecer uma única vírgula do problema que ele tinha. Nunca aceitou. Nunca aceitou. Não existe um único versículo de Saul reconhecendo aquilo que ele era. Mas Pedro não reconheceu. Ele insistiu até que ele viu. Pelo amor de Deus, eu sou isso que Jesus disse. Eu preciso parar com isso. Me mostra onde é que tem na Bíblia o choro amargo de Saul. Não existe. Me mostra na palavra de Deus onde tem o Salmo 51 de Saul. Não tem. Porque ele nunca se arrependeu. Porque ele nunca reconheceu.
Ele era conduzido por si mesmo, mas não reconhecia isso. Davi também tinha os seus problemas, tinha o seu problema pai, mas Davi tem um Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo de arrependimento de Davi. Ele reconhecendo que ele não era nada, que ele era todo cheio de pecado, que Deus, que era tudo na vida dele, e ele pedindo misericórdia a Deus. Mas não existe o Salmo 51 de Saul, mas existe o choro amargo de Pedro. Isso significa que ele reconheceu e quis mudança. E isso significa que ele saiu desse problema, que ele largou esse problema. Jesus foi crucificado, né? Depois no domingo, ressuscitou e mandou um recado para Pedro. Porque ao chorar amargamente, o que Pedro falou? Acabou a minha vida. Deus agora não vai querer nada comigo. Mas acontece o seguinte, foi Deus quem elegeu. A graça do Senhor é algo assim que não tem explicação. E aí Jesus ressuscita, manda chamar os discípulos e manda um recado para Pedro. Você também vem, Pedro. E Pedro é restaurada a comunhão novamente, está ali como os discípulos novamente. E aí uns 40 dias depois, a Bíblia não fala quantos dias, Jesus encontra novamente com Pedro. E aí Jesus fala para Pedro assim, tu me amas? O que Pedro fala? Imediatamente, instantaneamente, eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus vira para ele e pergunta novamente, tu me amas, Pedro? Ele fala, mas é claro, Senhor, já falei. O senhor não confia aqui no Pedrão? Aquele que dá a sua vida e que nunca vai te negar. O senhor não confia? Já falei. Amo. Cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus pela terceira vez fala, Pedro, tu me amas? Aí ele caiu em si. Falou, eu aqui de novo, querendo ser o Pedrão. Olha eu querendo dar resposta para tudo, afirmar tudo, ter certeza de tudo, ter solução para tudo. Isso já viu que não dá certo. Eu tive que chorar amargamente por isso, estou eu aqui novamente. Aí ele fala para Jesus, o Senhor é que sabe todas as coisas. Eu não sei de mais nada. Eu não tenho mais pensamento. O Senhor me diz, eu amo ou não? É o Senhor quem sabe. Nesse dia, o problema pai sumiu da vida de Pedro. Jesus entrou. Jesus substituiu o problema pai. Agora era o Senhor que dava direção para ele. Eu não saía mais falando qualquer coisa. Eu não saía mais dando opinião sobre tudo. Ele agora queria saber, Senhor, qual é a tua opinião? Como que é? O que o Senhor pensa sobre isso? Saiu. Ele já tinha saído do mundo, já tinha saído da parentela, agora saiu do problema pai. Por isso ele conquistou a promessa. Por isso que Pedro se tornou um dos maiores referenciais a ser seguido na palavra de Deus. E por isso que Saul jamais foi um referencial a ser seguido, porque nunca saiu da casa do pai e nunca reconheceu que tinha um problema e nunca tomou a atitude de abrir mão disso em função de ter Deus como pai. Ele é que conduzia a própria vida e morreu num campo de batalha. Pedro se tornou o líder dos apóstolos, mesmo tendo esse problema, mas venceu o problema. Deixou Deus entrar na vida dele, deixou Deus conduzir a vida dele. E por isso ele se tornou um vencedor. Eu quero falar para você, eu sei que se você está aqui me ouvindo, é porque você creu na promessa. Porque ninguém vai entrar aqui se não crer na promessa. Você crê na palavra. Você quer a promessa. Mas a questão é o seguinte, Deus está falando, então sai da terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai, porque você vai tomar posse 100% da promessa. Eu quero orar por você agora. Eu chamei a equipe de louvor aqui à frente. E a minha oração é o quê? Meu apelo é para aqueles que querem abrir mão desse problema pai. Sabe, aqueles que já cansaram, como Pedro,
de ficar conduzindo a sua própria vida, do seu estilo de vida. É daqueles que já observaram que o seu estilo de vida natural não é o melhor estilo de vida. Existe algo superior, que é o estilo de vida de Deus. Existe algo que vai fazer você avançar, crescer e abraçar e desfrutar a promessa. Mas que você precisa sair e largar o seu jeito de ser. É aqueles que estão cansados de ver, eu já cansei desse filme, eu já passou na minha vida muitas vezes, eu já caí nisso muitas vezes, isso já arrebentou com a minha vida, isso está acabando com o meu casamento, acaba com a minha carreira profissional, acaba com o meu relacionamento com meus filhos, eu cansei disso. Para esses eu quero orar por você, para Deus te fortalecer, para que você, como Pedro, seja um vencedor. Abrace o jeito, a forma, a identidade, sua nova identidade em Cristo Jesus. E por que eu estou pregando isso também hoje? Daqui uns 30 dias no máximo, acho que menos do que isso, nós começamos o jejum. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão há muito tempo sendo vencidas pelo seu problema pai. Alguns acham que não tem. Eu espero, estou pregando para que você entenda que você tem, porque todos têm. Mas alguns sabem, estão tentando sair e não conseguem sair. E para a gente vencer tanto o diabo quanto a carne, a gente precisa de fé, crer na promessa, oração e jejum. Onde você vai lutar, onde você vai sobrepujar sobre a sua carne. Você vai amarrar a sua carne. Você vai falar não à sua carne. E vai se fortalecer no Senhor para assumir a forma de Deus viver. Estou falando isso antes, por quê? Para te dar tempo de você pensar, de você fazer uma escolha. Você quer, como Saul, morrer no campo de batalha no final dos seus dias? Ou você quer, como Pedro, se tornar alguém que é um grande referencial a ser seguido? Isso é uma escolha. Abraão escolheu viver a vida de Deus. Abraão escolheu abrir mão e sair de tudo, em função da promessa, em função de algo superior. Quero te falar com todas as letras, você não tem dúvida disso. Os planos de Deus para a sua vida são infinitamente melhores do que qualquer um que você possa definir, qualquer um que eu possa criar para mim mesmo. Porque eles são mais elevados. Os pensamentos de Deus é de paz, é de alegria, é de coisas grandes, que é a palavra que nós recebemos. Grandes coisas, maiores coisas nós vamos ver. Por quê? Porque saímos de lá e abraçamos a promessa. Vivemos hoje em Canaã. Canaã é o descanso de Deus, Canaã é Jesus Cristo. Você é uma nova criatura, mas para viver segundo aquilo que Cristo vive, não para viver como você viveu, ou às vezes vive até hoje. Então eu quero que você pense nesses dias, anote, que fique claro qual é a questão natural que te conduz hoje, e é a questão que te conduz e traz consequências ruins para você. No domingo eu vou falar mais sobre isso, mas deixa eu te alertar sobre alguma coisa. Como que eu sei que eu estou sendo conduzido pelo problema pai e não pelo Espírito Santo de Deus? Simples. Tem sinais de um e de outro. Quem anda pelo problema pai é uma pessoa que vive cansada, uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está pensando que a razão dos seus problemas são os outros, são as outras pessoas que são responsáveis pela sua situação. Quem está sendo conduzido pelo problema pai sempre pensa isso. O problema não está aqui, o problema está lá, em outro. Você se desconecta das pessoas que Deus colocou. Você vê Elias tinha um problema pai, Deus o livrou dele. Mas Elias, no auge do seu problema pai, o que ele fez? Entrou para um deserto, se isolou, foi parar dentro de uma caverna. E Elias não era qualquer homem não era qualquer servo de Deus não. O homem tinha poder para valer. Orava e fogo do céu descia. Pois mesmo assim, numa determinada etapa da vida dele, o problema
pai conduziu a vida dele. Ele foi se enfurnar lá dentro de um deserto. Então pessoas que se isolam estão sendo conduzidas pelo problema pai. Pessoas que desanimam estão sendo conduzidas pelo problema pai. Porque aqueles que são conduzidos pelo Senhor são como águias, sobem, voam, andam, mas não cansam, correm, mas não se fatigam. Porque é Deus quem está conduzindo. Ele saiu, agora ele está em Canaã, cheio do Espírito. Então eu quero orar por você. Eu quero que você se prepare para o nosso jejum. Hoje, eu quero orar por isso. Mas no jejum nós vamos sepultar isso em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos coisas maiores para desfrutar. Mas enquanto o problema, Pai, estiver conduzindo a sua vida e não o Espírito Santo de Deus, não a palavra de Deus, não a fé na promessa do Senhor, é um sobe e desce. Hoje você está bem, amanhã você está ruim. Hoje você prospera, amanhã você perde tudo. Mas Deus não te chamou para isso. Vamos ficar de pé, todos. Então ouça aqui, eu vou começar a orar por você agora. Aqueles ou que tem dúvida, fala, será que eu tenho isso? Tem. Eu não sei o que é, eu quero orar para Deus trazer a revelação. Mas tem outros que já sabem, mas não consegue ficar livre disso. Quer algo a mais? No próximo domingo eu vou explicar sobre isso, como ficar livre disso. Hoje eu estou só abordando o problema. A solução, domingo que vem eu vou te dar. Mas se você identifica o problema e quer ficar livre disso, ou não sabe o problema e quer saber qual é, eu quero orar por você agora. Enquanto a equipe de louvor toca e canta, eu quero que você saia onde você está, vem aqui que eu quero orar por você agora. Eu não sou mais escravo do medo. Vem, fala para Deus. Passa a ser conhecido diante do Senhor a sua petição. Se é força, poder de Deus, peça a Ele. Se é confusão, peça clareza. Mas ore ao Senhor. Abra sua boca e ore. Eu sou filho de Deus. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse. Abre o mar pra eu me resgatou pra que eu pudesse. Mais, ó Deus. Mais clareza, ó Deus. Mais poder, Senhor. Eu não sou mais Pai de amor, eu quero interceder agora por cada um que está aqui à frente, por cada um que abre o seu coração diante do Senhor, pedindo revelação ou pedindo poder, força, para vencer aquilo que eles já identificaram como problema. Vem, poder de Deus, vem o som do Espírito, venha, Senhor, expectativa, sonho do Senhor, quebrantamento para reconhecer o que é ou o que foi, para abrir mão daquilo que é a velha criatura e abraçar essa nova. Vem, Senhor,
Vem, Senhor, agora, com revelação e poder, com manifestação sobrenatural, Senhor, fortalecendo cada um, agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar, ó Deus, liberar dons, poder, revelação sobre cada um, para que além de abraçar a promessa, desfrute completamente da promessa. Eu abençoo cada vida aqui, Senhor. Quero estabelecer um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de avançar, um tempo, Deus, de lutas e vitórias, de grandes transformações, de grandes conquistas, porque esse é o tempo que o Senhor separou para nós neste ano. Por isso eu abençoo cada um em o nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Dá glória a Deus, fala glória a Deus. Sabe, eu não quero que você saia daqui pensando, eu tenho problema. Não, você não tem problema, você tem o poder de Deus para resolver o problema. Eu queria que você orasse agora com a pessoa que está do seu lado e abençoe essa vida, porque isso é um princípio. Todas as vezes que você pedir alguma coisa, ore por alguém, porque você está dando, você está ofertando, Deus vai te abençoar mais ainda. Abençoe a vida da pessoa que está aí com você. Ore abençoando, liberando poder. Eu sou mais escravo do meu. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Irmãos, a promessa de Deus é aquilo que você tem que olhar. A promessa de Deus veio para te fortalecer a sair. Então não tire os olhos da promessa do Senhor, mas não deixe de sair da terra, da parentela e da casa do Pai. Semana que vem nós continuamos essa palavra. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, como é todo filho de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus.